Lucas capítulo 15, versículos 1 e 2 e versículo 8 a 10. Todos encontraram? Amém? Muito bem, vamos então à palavra do Senhor. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado porque estamos aqui diante da palavra infalível do Senhor, e por isso te pedimos a direção absoluta do Teu Espírito Santo, que o Senhor fale ao coração de todos e de cada um que está presente aqui. Obrigado, ó Deus, pela suficiência da Escritura Sagrada. Ela basta, ó Deus, a si mesma e a nós. E esse dia para nós é um dia importante. A gente também celebra o dia da Bíblia, e por isso te agradecemos tanto, porque essa palavra foi que, ó Deus, por meio da ação do Teu Santo Espírito, abriu os nossos olhos e nos, ó Deus, desvendou tesouros espirituais que até então para nós eram imperceptíveis. Continua, meu Deus, falando ao coração da nossa igreja, de todos e de cada um que está aqui presente, aqueles que acompanham a transmissão também online, aqueles que verão essa gravação depois. Que o Senhor fale, ó Deus, da mesma forma ao coração de todos, que todos sejamos edificados pela Tua palavra. Te agradecemos por tudo e pedimos a direção absoluta do Teu Santo Espírito, para a honra e glória do Senhor Jesus, e é em nome dele que oramos e agradecemos. Amém. Já se falou em tom de brincadeira que essa sessão aqui do capítulo 15 de Lucas é conhecida como a sessão dos achados e perdidos, porque você deve ter notado que tem pelo menos 3 parábolas famosíssimas, que são parábolas que dizem respeito a homens e mulheres que estão perdidos, que estão afastados do Senhor, distantes do Senhor, estão à beira do caminho, e que o Senhor faz uma busca ativa para poder encontrá-los, né? Então nós temos pelo menos 2 muito famosas, as mais famosas, claro, que são a parábola da ovelha perdida, né? Gerou até música, eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Tem também a parábola do filho pródigo, talvez seja essa a mais famosa das 3, e uma é menos conhecida, mas também é muito importante. Eu queria meditar com vocês nessa parábola, que é a parábola da dracma perdida. É uma parábola muito rica, ela tem muitas sutilezas, ela tem muito detalhe, que é detalhe importante para a nossa edificação. Precisamos voltar os nossos olhos, nosso olhar com toda a atenção possível para essa parábola, a parábola da dracma perdida. Você tem, por exemplo, a parábola da ovelha perdida. Você tem uma busca ativa, é uma postura diferente. Então aqui são 3 parábolas distintas, e cada uma delas revela um tipo de perdição diferente. Às vezes o erro que eu penso que a gente comete é querer a aplicação de uma parábola em um contexto que não é o contexto adequado. Por exemplo, a parábola da ovelha perdida, ela tem uma busca ativa em que o pastor vai atrás. Aonde quer que a ovelha esteja, ele vai encontrá-la. Mas isso já não se repete na parábola do filho perdido. Aquele que deveria fazer a busca ativa, ele está parado, e ele está esperando. Por quê? Porque os casos são diferentes, as situações de perdição são situações diferentes. E essa seção de parábolas, ela trata exatamente sobre isso, são situações diferentes. Então, no caso da ovelha perdida, você deixa as outras ovelhas ali quietinhas e você vai em busca exatamente daquela específica que estava perdida. Na parábola do filho perdido, não. Na parábola do filho perdido, ele decide: eu não quero mais ficar aqui, isso aqui tudo já é pequeno para mim, eu quero desbravar esse mundão sem porteira, eu quero cortar o cabo da nau e eu quero navegar por outros mares, eu quero voar por outros ares, eu quero conhecer e viver experiências novas que até então eu não vivi. O pai não tinha o que fazer,
Então o pai poderia dizer assim para os seus empregados: olha, todo mundo, fecha a porta, não deixa ele sair não, segura, amarra. Ele está delirando, ele não sabe o que ele está falando, ele está fora de si. Não adianta. Então às vezes a única coisa que nós temos a fazer é deixar os braços abertos para quem deseja soltar o abraço e dizer assim: olha, eu preciso viver essas experiências. O coração está partido, eu não queria que se fosse. Mas tem ciclos que, se você não viver por si próprio, você nunca vai entender. Então aqui são, pelo menos, duas situações bem diferentes, opostas: a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho perdido. Aí entre elas tem essa parábola da dracma perdida. O que era a dracma? Um tipo de moeda. Um tipo de moeda tinha o seu valor, era um valor específico, tinha a sua relevância, e as sutilezas estão aqui na parábola. Você tem uma dracma, uma moeda que se perde dentro de casa. Isso aqui revela muito sobre uma condição de perdição que pouco se fala sobre ela, que é, por exemplo, quem não se desviou, ou quem nunca se converteu, ou que nunca foi para longe, se afastou dos caminhos do Senhor, do convívio com a igreja, mas é gente que está dentro da igreja, mas que mesmo assim está perdida dentro da igreja. Então é uma dracma valiosa que está perdida dentro de casa. Então essa parábola claramente nos mostra que é possível que alguém, mesmo estando dentro da igreja, ainda assim pode estar perdida, ainda assim pode estar com o seu coração longe do Senhor Jesus. Muita gente confunde, muita gente diz assim: não, eu sou membro da igreja, e com isso mostra que confunde o rol de membro da igreja com o livro da vida no céu. São coisas diferentes. Então existe nome que está no livro da vida que provavelmente não está no rol de membro de igreja nenhuma, mas não significa que necessariamente todo nome que esteja no rol de membro de uma igreja esteja realmente aquele mesmo nome no livro da vida. São coisas diferentes. Você pode estar convivendo com pessoas salvas, caminhando com pessoas salvas, participando de momentos de culto, de louvor, de adoração, e mesmo assim estar perdido. E o objetivo dessa mensagem é nos provocar acerca disso reflexões que são tão importantes e que são necessárias. Vamos ao texto então. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Quem poderia ocupar tranquilamente o lugar dessa mulher? Aqueles que são responsáveis espirituais. O nosso Deus é um responsável espiritual, mas os nossos líderes são responsáveis espirituais. Você não tem noção do que é o coração de um pastor. Eu estou falando de pastor, porque pastor, tem uns pastores, eu estou falando de pastor, não estou falando de pastor mequetrefe de meia tigela, não. Pastores e líderes espirituais é quem padece pelo rebanho, é quem sofre pelo rebanho, é quem ora, chora e dedica a sua vida em favor do rebanho. Não estou falando de aventureiro, eu estou falando de gente que ama. Então o coração pastoral é um coração que sofre e que sente por todas as suas ovelhas, por saber como está a condição espiritual de cada uma, se ela está bem ou não. Estava fazendo caminhada com a ovelha, e ele falou assim: pastor, eu ouvi um podcast lá do Cláudio Duarte, e ele falando que até em depressão, às vezes, ele caiu por ser pastor, porque ele não conseguia entender por que algumas pessoas deixavam de ir para a igreja, desistiam de ser membro da igreja. Aí ele falou, pastor, a ovelha me falando, aí ele falou na mensagem, lá no podcast, o seguinte, que ele entendeu que às vezes igreja é como se fosse um ônibus, e no ônibus tem gente que entra, tem gente que sai, tem gente que faz um percurso mais longo, tem gente que faz um percurso mais curto. Não estou muito conformado com essa explicação não, mas é uma explicação. A gente sabe que igreja é composta por gente que vai, gente que vem e gente que volta, mas existe um cuidado espiritual muito forte, que ele deve fazer parte do coração de cada um de nós. Se você é membro dessa igreja, você está de parabéns, porque você é membro de uma igreja que ama pessoas. Você não é mais um na multidão, você não é visto como quem está no atacadão, que nada é por atacado. Então nós temos, por exemplo, celebrações como essa, celebrações coletivas, para um grande público, mas também é nossa obrigação sabermos o seu nome, a sua vida, a sua história. Quando nós trabalhamos temas como esse, igreja ser e pertencer, significa que a gente olha para você como você realmente é, sua particularidade e sua individualidade. Você importa, sua vida importa.
A sua dor, ela obrigatoriamente tem que ser a nossa dor. A sua lágrima, obrigatoriamente, tem que ser a nossa lágrima. Mas o seu riso também tem que ser motivo de festa para o nosso coração. E a gente tem lutado para trabalhar essa temática desde que assumimos o ministério aqui. Então teve ano que o nosso tema foi o seja, de ser parte, de fazer parte. Outro ano o tema foi uns aos outros. Outro ano o tema foi discipulado. Por quê? Porque isso que é muito importante, a relevância. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Mas não significa que termos aqui 200 ou 1000 almas vai fazer com que uma única alma perca o seu valor, porque todas são muito importantes para o nosso Deus, é a nossa obrigação. Então aqui são pelo menos duas perspectivas. A perspectiva de você mesmo se avaliar e pensar assim: será que eu sou uma dracma perdida dentro de casa? Será que eu sou essa joia preciosa pela qual Deus deu o seu próprio Filho para morrer na cruz no meu lugar? E que eu estou vivendo de uma maneira incompatível com o Evangelho, quer dizer, eu estou perdido, mesmo vivendo entre os salvos. Eu estou levando uma vida de ímpio, como se fosse um ímpio, como se fosse um descrente. Os meus pensamentos são todos de descrente. O meu comportamento é um comportamento de descrente. As minhas atitudes, as minhas ações, as minhas reações são reações, ações de uma pessoa que não conhece a Deus. Acho que o Paul Washer que dizia assim, você pode nascer na igreja, crescer na igreja, você pode se casar na igreja, você pode ter sido batizado na igreja, e mesmo assim, quando você adormecer, acordar no inferno, sem nunca ter tido um relacionamento com Cristo. O fato de caminhar para uma igreja não significa que você já é salvo. Você precisa ter uma experiência de salvação com Cristo Jesus. A gente bate muito nessa tecla, e por bater nessa tecla, vamos ter agora o segundo batismo esse ano. Nós temos visto um avanço muito grande, graças a Deus, na vida da igreja, esse crescimento de qualidade espiritual, de avanço espiritual, de disciplinas espirituais. Isso vai se revelando na forma como cada homem e cada mulher de Deus que faz parte dessa igreja leva a sério a vida cristã. Você diz assim, a PIB, graças a Deus, é uma igreja em que ninguém vai pecar em paz, porque você vai ser atordoado pela palavra de Deus. E a palavra de Deus tem esse objetivo. Ela vai tranquilizar os desesperados, ela vai desesperar quem está tranquilizado no pecado. A obrigação da palavra é essa, ela vai chacoalhar. E você vai dizer assim, eu estou sendo espancado por essa palavra, nas mensagens, nos estudos, na exortação da minha liderança, na conversa com o meu pastor e com os meus líderes, mas eu não abro mão de estar aqui, porque eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, e aqui eu tenho alimento para a alma, onde eu sou nutrido, onde eu sou fortalecido. É a sua obrigação olhar para a sua própria vida, olhar para a Escritura e refletir assim, eu tenho vivido de maneira compatível com o Evangelho? Aquilo que é o plano de Deus para a minha vida tem se cumprido na minha vida? Ou eu tenho saído pela tangente, eu tenho sempre enrolado, eu tenho tentado despistar o olhar das pessoas para que não olhem para mim, para que não tenham expectativas em relação à minha vida espiritual, com a nossa responsabilidade. E a nossa outra responsabilidade, irmãos, olhando para essa parábola, é a nossa responsabilidade como igreja, de termos um olhar atento e cuidadoso para todas as pessoas. O que essa mulher aqui da parábola fez? Tendo 10 dracmas, perdeu uma, acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. Essa busca ativa, essa procura diligente, para mim está escancarando uma relação de discipulado, é uma relação de cuidado. Quando é que eu conheço uma pessoa? Quando eu convivo com ela, quando eu gasto tempo com ela, quando eu invisto tempo com ela. Você não vai conhecer a pessoa se você não dedicar tempo a ela. Tem pais que não conhecem os seus próprios filhos, tem filho que não conhece o próprio pai. Eu já ouvi ao longo da jornada ministerial, marido que disse assim, eu pensei que eu conhecia a minha esposa, eu não conhecia a minha própria esposa. Convivência gera intimidade. E essa busca cuidadosa, essa busca diligente, é uma busca de quem realmente está buscando uma solução e vai encontrar uma solução. Você acende a candeia, você busca todos os mecanismos, se aproxima da pessoa e você vai encontrar situações que vão exigir de você respostas, que vão exigir de você confrontação. Quantas vezes aqui, pastoreando, em muitas situações, às vezes eu encontro alguém na porta da igreja, no corredor, acompanhando uma obra,
Já aconteceu de, às vezes, na piscina, teve a confraternização de homens. Um minuto que a gente fica ali, eu disse, rapaz, deixa eu tomar banho, não quero conversar com ninguém agora não, deixa eu só tomar banho aqui, brincando. Jogando, vendo o pessoal jogar futebol, fazendo uma caminhada despretensiosa. Às vezes a gente monta o gabinete fitness, né? Fazer caminhada, aproveita, mata 2 coelhos numa paulada, faz caminhada, abençoa o corpo e se edifica mutuamente. E às vezes em situações simples, a gente está conversando, mas você está sendo atencioso, diligente. Eu tenho pavor de barulho, eu não gosto de barulho, de carro de som, aquele barulhão, não gosto. Mesmo que eu não fosse crente, eu não seria um homem de balada, de festa, porque eu detesto barulho, muito barulho. Eu gosto de conversar, eu gosto de interagir com as pessoas, eu gosto de falar e de ser ouvido, e gosto que me ouçam com atenção, e gosto também de ouvir as pessoas com atenção. E esse momento que a gente interage, conversa, é um momento muito rico, porque você vai descobrindo um universo que você não tinha ideia que existia. Uma vez eu conheci, conversando com a ovelha que eu tive lá no Pará, conversei e visitei uma senhora idosa, descobri que a mulher era mãe de um ator da Globo, aquele Norton Nascimento, que foi uma pessoa famosa, fez novela, e passou por um transplante de coração. Eu conversando com ela, pois é, irmã Leia, e aí e tal? Ela, pois é, pastor, aquele filho meu faleceu. Que filho? Aquele, Norton. Qual Norton? Aí eu falo, a senhora é mãe dele? A senhora tem como provar? Eu achei que ela estava delirando. Era mãe dele. Então, às vezes a gente não conhece as pessoas, porque não tem tempo de mesa, para tomar café, para conversar, para sentar, para ouvir. E buscar dracma perdida, às vezes é isso aqui. É gente que está há tempos e tempos, às vezes frequentando a nossa igreja, sentando-se ao nosso lado, participando de atividades conosco, mas a gente não conhece. Por quê? Porque nós não fazemos essa busca diligente, não acendemos a candeia, não varremos e buscamos encontrar dracmas perdidas dentro da própria casa. Que drama, que dilema. Você já pensou? Porque a volta de Jesus, nós não sabemos o dia e nem a hora. Pode ser hoje, pode ser agora. Geralmente pelos filmes a gente tem a impressão que vai ser tipo assim, na virada do ano, do 31 de dezembro, né, para o 1º de janeiro. Nós não sabemos. Mas nós sabemos que Jesus foi e Ele vai voltar. Nós falamos então sobre a volta de Cristo, porque a vinda é quando Ele veio a primeira vez. A volta significa que Ele vai voltar para buscar a sua igreja, o seu povo aqui nessa terra. E vai julgar a todos. Uns Ele vai mandar para a salvação eterna, outros para o juízo eterno. Muito bem, agora você imagine que vexame e que frustração o nosso Senhor vir nos buscar. E nós descobrirmos no final das contas que gente que convivia conosco o tempo todo, que participava dos nossos cultos, que participava das nossas atividades, essas pessoas estavam perdidas e nós não tínhamos noção. Nós não tínhamos noção. Quando a gente começou a trabalhar com um pequeno grupo, na outra igreja que eu pastorei, foi muito interessante. Foi um ministério brevíssimo, durou 5 anos. E um dia a gente foi conversar entre homens, eu disse, eu queria que vocês compartilhassem como é que tem sido essa experiência. Foi muito, muito interessante. Irmãos, parece que eu estava pastoreando outra igreja. A gente estava numa relação muito superficial, estava muito na superfície. Quando nós tivemos coragem de baixar as nossas máscaras, as nossas defesas, mostrar quem nós éramos de verdade. Nós somos homens vulneráveis. Aí nós fomos descobrindo homens casados, pais de família, carregando pecados de infância, adolescência. Homens casados, acima de qualquer suspeita, com graves problemas de pornografia. E pornografia é porta aberta para outros pecados, como prostituição e adultério. O pecado é assim, um abismo chama outro abismo. E é como uma dependência química, cada vez mais vai pedindo doses maiores. Às vezes começa como um prazer solitário, autoestimulação, assistindo pornografia. Daqui a pouco o desejo e a vontade do corpo é de materializar aquilo. E o abismo chama outro abismo e você vai para dentro do despenhadeiro, para dentro do buraco. Por quê? Porque subestimou todas as advertências bíblicas. É preciso que nós tenhamos cuidado. É preciso que nós tenhamos um ambiente de fortalecimento espiritual. Porque todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós, irmãos, podemos enfrentar uma montanha russa espiritual, que tem dia que a gente vai estar, como dizem os pentecostais, tocando o manto,
pertinho do Salvador, vivendo em intimidade com o Senhor, mas depois a gente mergulha em fases de escuridão da alma, de grande abatimento, frieza e tristeza. E é importante que tanto nós tenhamos essa disponibilidade e disposição para buscar, quanto também para sermos encontrados. Pessoas de Deus que são pessoas providenciais em nossa vida. Quando eu estava no seminário, Deus foi muito generoso comigo, botou gente maravilhosa no meu caminho. Uma delas foi a irmã Marta Medeiros, esposa do pastor Antônio Carlos Soares. Eu tinha sido orientado, eu cheguei no seminário, era meu professor de língua portuguesa, um homem de Deus, um homem piedoso, de oração. Eu conversei com ele, disse: pastor, não posso ficar aqui sem alguém para ser para mim uma âncora espiritual, com quem eu possa compartilhar minhas lutas, meus dramas, que possa me advertir na hora certa. Eu disse: então eu estou dando licença para o senhor aqui, e mais do que isso, eu peço que o senhor faça isso, puxe minha orelha quando for necessário. E aí ele ouviu aquilo que eu falei. Então tanto ele quanto a esposa dele dava um tapa assim na cara da gente, como se fosse com uma luva de veludo, e aí batia que você não sentia, mas depois aquele trem ardendo. O que está ardendo aqui na minha face? O tapa que ela tinha dado. Não tinha medo, ela não tinha medo de me perder, ela não tinha medo de perder minha simpatia, me ajudava. Então eu namorava com Milka, estava no seminário e estava naquela euforia de quem tinha acabado de entrar na juventude, 18, 19 anos, sabia tudo, era o dono da verdade de tudo. E pensa no homem que era simpático para conversar com as moças solteiras. Então, era simpático, conversava com a menina do seminário, tinha internato feminino, a gente conversava, ficava naquela coisa toda. Um dia ela chamou: você tem namorada? Tem. Está onde? No Maranhão. Você acha que ela gostaria de ver você assim, tão à vontade no meio dessas meninas? Ô irmãos, eu fiquei com uma vergonha tão grande, eu queria enfiar a cabeça da terra. Eu disse: é verdade, faz sentido. Se fosse ela, lá no Maranhão, que Milka ficou 3 anos e meio distante de mim no Maranhão, se fosse ela, rodeada de rapaz assim, você ia gostar? Eu disse: não ia gostar não. Aí eu começou a me policiar. Aí comecei a ser pastor de juventude. Fui pastor ainda jovem, era pastor de juventude. E eles foram me ensinando, cuidado, limites. Você é um homem, você precisa ter limites e saber dos seus limites. Não, mas no meu coração eu estou bem resolvido. E essas moças que você faz amizade, elas também estão bem resolvidas no coração dela? Você pode estar defraudando o coração dessa pessoa. Pode estar gerando expectativas que você não tem como suprir. Cuidado. Eu me sentia tão envergonhado com aquilo, a vontade era de me rebelar, dizer assim: quem você pensa que é? Me respeite, eu sou um seminarista, eu sou um vocacionado para o ministério pastoral. Aquilo me protegeu, porque todos nós, irmãos, parece que esquecemos que estamos sapateando na beira do despenhadeiro. Por que a gente cai? Porque a gente se aproxima demais do lugar da queda. E temos que ter muito cuidado. Todos nós, pastores principalmente, porque são homens de altíssima visibilidade. Quando eles caem, não caem sozinhos, geralmente cai um rebanho junto com eles, porque aquilo gera uma repercussão muito forte, negativa. Mas todos nós temos a obrigação de nos resguardarmos, e esse cuidado é um cuidado muito importante. Muito pastor, ele atuou como um tipo de lobo solitário. Eles viviam sozinhos, eles não conversavam com ninguém, eles não desabafavam com ninguém, eles não prestavam conta para ninguém, e por isso alguns se sentiam intocáveis. Por isso que muitos caíram. E que Deus proteja a todos nós. Então nós precisamos de alguém. Milka, quando ela acha que eu estou assim, passando do limite, ela diz: eu vou ligar para o pastor Tiago Marcondes, eu vou ligar para o pastor Antônio Carlos, que é o piauiense, está em Teresina, voltou para Teresina. Porque ela diz assim: eles são tua criptonita, você vai ter que ouvir. Você tem alguém que você para ouvir? Você tem alguém que não tem medo de te perder, que não tem medo de te confrontar, de dizer o que você precisa ouvir? Você precisa de uma pessoa como essa, porque essa pessoa pode ser a providência de Deus. Vai ser como essa mulher, a pessoa que está varrendo a casa, acendeu a lamparina, o candeeiro, e está varrendo a casa para te encontrar. Porque nós podemos estar muito perto do despenhadeiro e da queda, exatamente porque falta esse cuidado espiritual. Irmãos, que bom que vocês estão aqui na PIB, uma igreja que está lutando para ser essa igreja cuidadosa, que conhece cada um de vocês e que oferece ambientes de segurança espiritual.
O nosso propósito e desejo é desenvolvermos aqui uma geração que ama Jesus Cristo, que ama a palavra, onde as famílias são fortalecidas a cada dia espiritualmente, onde os homens são levantados por Deus como alicerce, não só para as suas casas, mas para as igrejas e também para a sociedade, porque são homens de caráter e são homens de valor, de acordo com a vontade e com a palavra de Deus. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O que gera festa no céu? A gente fez essa reforma tão linda, tão boa, que está nos abençoando tanto. Olha, eu estou aqui, não tem uma gota de suor. Nós temos 4 máquinas, vão chegar mais 2. Pastor, não precisa, calma. Painel lindo, moderno. Pode ir, vai na Memorial de Brasília, você vai ver um painel lindo como esse aqui, glória a Deus. Mas isso aqui não gera festa no céu. A única coisa que gera festa no céu é quando um pecador se arrepende dos seus pecados. A igreja não pode perder o foco disso nunca, irmãos. Isso aqui deve ocupar os nossos principais pensamentos, a nossa agenda. E é algo que Deus tem movido muito o coração. É para nós fazermos essa busca ativa, pelas dracmas que estão perdidas, pelas ovelhas que estão perdidas e pelos filhos pródigos que se afastaram da casa do Pai. É a nossa obrigação. Tem tanta gente de Deus, irmãos, que nesse momento podia estar conosco aqui e não está. Às vezes é por uma questão tão simples, às vezes é por uma bobagemzinha de nada, bobagem para nós, mas para quem sentiu a dor não é. Então é a nossa obrigação nos aproximarmos com mãos de restauração, palavras de ternura e braços estendidos para oferecermos a possibilidade de retorno. Eu tenho visto, nesses quase 6 anos aqui em Braslândia, o agir de Deus na reconstrução de pontes. Nós somos agentes de transformação nas mãos do Senhor. Deus nos chama para sermos discípulos do Príncipe da Paz, para nós irmos em busca dessas pessoas. Eu tenho visto muito isso. Eu acho que nenhuma igreja teve mais gente do que a PIB de Braslândia ao longo da sua história. Eu queria conhecer uma pessoa aqui em Braslândia que já não tenha sido dessa igreja, ou que não tenha passado por aqui, ou que um avô ou uma avó não tenha passado por aqui. É praticamente todo mundo. E nós estamos falando de uma cidade com quase 80 mil pessoas. E eu gosto, eu e Milka, e Deus leva a Milka também para muita circunstância que ela ouve as pessoas, e a gente vai entendendo um pouco da história das pessoas. E o quanto que essas pessoas fazem falta aqui. Elas podiam estar aqui nesses bancos sentadas aqui, celebrando e participando conosco. Mas nós temos que pedir a Deus a sabedoria. Senhor, como é que Tu vai nos usar para nós chegarmos até essas pessoas? Se eu quisesse, irmãos, eu tinha achado briga com 1000 pessoas aqui. Mas eu quis trilhar como pastor o caminho da paz. De dizer assim: você é muito importante para Deus, para mim, para a nossa igreja, para a nossa história. E isso é muito importante para o coração delas também. Qualquer pessoa da cidade, nós temos que levar essa mensagem de restauração, essa mensagem do perdão do Senhor. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A alegria do céu não é a alegria, essa alegria acanhada, essa alegria tímida que nós temos aqui na terra, né? Dizem que a pessoa fleumática é mais ou menos assim. Então você não sabe se a pessoa está feliz, você não sabe se a pessoa está zangada, se ela está triste, porque ela não consegue transparecer. E o que a Bíblia está dizendo é que no céu tem júbilo, tem música, tem festa, tem alegria. Você já pensou? Você está pregando o evangelho para alguém, não precisa ser necessariamente no culto público. Você está testemunhando, você está evangelizando, um evangelismo pessoal. Você está ensinando a palavra de Deus para alguém. Naquele momento, Deus desencadeia no coração da pessoa o arrependimento. A palavra golpeia aquele coração, afeta aquele coração, penetra aquele coração. Naquele momento, a pessoa, por mais dura que seja, ela começa a desmoronar. Ela começa a se render ao amor de Deus. Aí ou num culto público, ou no evangelismo 1 a 1, ou ensinando as 4 leis espirituais, ou na operação Jesus Transforma,
ou num culto de domingo, ou numa sala infantil. Hoje mesmo que eu estava me lembrando, teve culto infantil que tivemos 10 conversões de criança em um único culto infantil. Naquele momento, ou no hospital, ou fazendo capelania, ou dentro do ônibus, em qualquer lugar, a pessoa se converteu. Há festa no céu, há júbilo no céu, por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Há festa no céu, por um pecador que se arrepende do seu pecado, pelos pecados que carregava no seu coração. Que o Senhor Jesus nos ajude a olharmos para essa palavra e entendermos qual é a nossa condição diante de Deus. Qual é a nossa condição espiritual? Meu Deus, será que eu sou a pessoa dessa parábola? Eu sou precioso para Deus, eu tenho um valor espiritual, como a dracma tem o seu valor, mas eu posso estar perdido, e ninguém está dando conta disso, eu estou perdido. Mas na hora que alguém começar a olhar, eles vão descobrir que eu estou perdido, porque a minha vida não é a vida de um homem de Deus, a minha vida não tem sido a vida de uma mulher de Deus. Eu estou perdido, eu estou perdido. Meu Deus, o que vai ser de mim? Foi o que perguntaram para o apóstolo Pedro quando ele começou a pregar depois da descida do Pentecostes. Começou a pregar aquela mensagem poderosa, e aí os homens se aproximaram e disseram assim: e agora, o que nós faremos? Aí Pedro responde, o apóstolo Pedro: arrependam-se, para que sejam perdoados os vossos pecados, e venham os tempos de refrigério pela presença e pela visitação do Senhor. Palavra-chave em toda a Bíblia, principalmente no Novo Testamento: arrependimento. Quando nos arrependemos dos nossos pecados, nós desencadeamos e Deus desencadeia uma chuva de restauração sobre a nossa vida. Tem festa no céu e Deus dispara o processo da salvação, que vai resultar na transformação da vida de todos nós. Que Deus dê discernimento a cada um que está presente aqui sobre tudo isso, sobre a palavra do Senhor. Irmãos, eu sempre tenho uma sensação de que a vida está passando muito rápido, e que todo tempo nosso é curto sobre a terra. Cada oportunidade de pregar a palavra, eu prego. Eu já fui num sepultamento de um senhor de Alto Parnaíba. Era um senhor histórico, tinha sido fundador da loja maçônica, a família toda, acho que a maioria não era convertida. E aí minha mãe disse assim: olha, vão sepultar o seu fulano no cemitério aí de Brasília, um cemitério grande, isso deve ser o Campo da Esperança. Eles: vai lá, meu filho. Eu disse: mãe, a agenda está tão cheia, mas é um dos compromissos que eu não gosto de faltar, é sepultamento. E aí eu, imagine, me abalei daqui para o plano piloto, lá para o cemitério Campo da Esperança, perto do setor hospitalar sul. E aí quando eu cheguei lá, encontrei algumas pessoas, alguns familiares, conhecidos de Alto Parnaíba. Então tinha muita gente deles aqui na cidade, gente que trabalha na ABIN, no Senado, enfim, gente grande aqui dentro de Brasília. E o patriarca da família sendo sepultada. Aí uma das netas que me conhecia disse assim: Helder, o padre não veio, você pode dar uma palavra? Eu já estou pronto para isso aqui. Eu preguei um sepultamento que era muito importante, aquela pregação, onde provavelmente ali 99% não era gente convertida, aproveitando oportunidades. Então a gente não pode perder oportunidades. Estou falando isso aqui tudo para te dizer assim: eu não perderia tempo vindo aqui, gastando minha vida, meu tempo, minha energia, minha força, o que eu tenho, o que eu sou, minha imagem, se eu não crescer do fundo do meu coração em tudo que eu estou falando. Essa palavra, ela pode transformar a sua vida, e essa palavra pode dar repercussões na eternidade para a sua vida. Ouça com atenção essa palavra e fique atento ao propósito de Deus para a sua vida. Os propósitos de Deus para a sua vida são propósitos incomparáveis. O que Deus quer e pode fazer por você, não tem nada e nem ninguém nessa terra que poderá fazer igual. Que o Senhor Jesus aplique essa palavra em nossos corações para a glória de Deus. Amém.